Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá. Agora hoje vamos falar sobre o tema do mês, né? Vamos lá falar sobre atrevimento. O que fazer? Seja bem-vinda, Kátia. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Vamos aguardar aí um pouquinho o pessoal ir entrando para a gente poder começar a nossa live, né? Que a gente precisa falar sobre algo muito, muito, muito importante que as pessoas pouco falam sobre, né? Precisamos entender aí até que ponto a gente pode ir, até que ponto os outros podem ir com a gente, né? Oi, mãe, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Segunda-feira estamos aí, né? Cheio de preguiça. Se a gente tivesse na vida, na correria do dia a dia, estaríamos aí fazendo alguma coisa, né? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou só dar o recadinho do começo, né? Maria Mourão, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Hoje o tema da live vai ser sobre atrevimento. O que nós podemos fazer para lidar com isso? Porque às vezes a gente tem que saber até que ponto alguém pode, né, ir conosco, até que ponto não, quando é que eu tenho que me posicionar, como é que não. Então, vamos entender como é que é o nível desse atrevimento, como é que é o nível de liberdade que eu tenho que dar para o outro, não, até que ponto isso vai, até que ponto isso não vai. Só que o mês que vem, que está entrando aqui em abril, né, estamos agora iniciando um novo mês. Amanhã ainda é 31 e depois de amanhã, na quarta-feira, vamos ter live, que é o tema do mês de abril. Então nós vamos mudar de tema. Vamos falar sobre ira. Tudo relacionado à ira, né? A grande parte relacionada à ira. Então, as variações da ira. Ódio, rancor, pessoas raivosas, né? Levar desaforo para casa, será que isso é bom? Será que isso não é? Como é que eu manejo a minha irritação? Como é que eu me vingo? Devo me vingar? Não devo? Como é que eu manejo a minha carência? Porque às vezes a carência está relacionada um pouco com ira também. Eu fico com raiva das pessoas que não correspondem ao que eu sinto, né? Ataque de fúria, né? Quem nunca teve, né? Como é que eu faço? E agir punitivamente, brigando com as pessoas, batendo nas pessoas, ofendendo, né? Enfim, isso tem vantagem, não tem desvantagem. Então vamos aprender uma série de coisas nesse sentido. Como é que a gente pode fazer para lidar com a tal da ira e suas variações que aparecem na vida e na sociedade? A gente pode até achar que sabe, né? Só que volta e meia a gente se pega cometendo essas mesmas ações e a gente às vezes não pensa o que fazer para evitar essas ações, porque são essas ações que nos geram prejuízos nos relacionamentos. Então o mês de abril vai ser como é que a pessoa lida com objetivos que ela quer atingir e que tem alguém atrapalhando isso. Como é que você lida? Porque a ira surge nesse contexto. Sempre quando eu estou irado, é porque eu quero alcançar um objetivo e tem alguém atrapalhando isso. Aí vem a raiva, vem a ira. E eu tenho várias subdivisões dessa ira aí, né? Então tem que saber isso. E aí vai ser o tema de todo o mês de abril, né? As pessoas precisam aprender isso. Então hoje vamos falar sobre atrevimento. Pessoal, como sempre eu costumo começar as lives, né? Eu gosto de dar definições, porque através das definições é que a gente costuma saber guiar as nossas ações. Espera aí, o que significa tal coisa, né? Porque senão eu posso cair na ilusão, sei lá, alguma coisa assim, de achar de que o que eu estou fazendo é uma coisa, na verdade é outra, né? Ou então, o que a pessoa que está fazendo algo comigo, ela define como sendo de um jeito, mas na verdade é outro. Então eu saber o conceito ajuda muito. E o conceito da palavra atrevimento envolve o seguinte. Quero dar boa noite para o pessoal que chegou depois. Anderson, Tata Fontinelli, Anne, José, Carol, Rosimeire. Obrigado pela presença. Pedro, Hugo, José, né, Maria Mourão, tudo bem. Obrigado, viu, gente, pela presença. Então vamos lá. Atrevimento. O que significa atrevimento, né? É o ato de atrever-se, é o ato de ousar. Mas como assim, né? Segundo o dicionário, é aquela atitude de arrogância, né? E uma outra definição é aquela atitude que denota desrespeito. É quando eu começo a ter audácias, é quando eu começo a demonstrar um excesso de confiança, que eu começo a partir do princípio que eu tenho liberdades, e às vezes eu não tenho.
Ninguém me deu essa liberdade, eu tô lá atrevidamente passando do limite que é o normal, né? O limite normal da vida, vamos colocar assim. Então é aquela pessoa audaciosa que acha que pode tudo, né? Essa é a pessoa atrevida. E a pessoa atrevida, ela se parece um pouco com aquela pessoa insolente, aquela pessoa petulante, aquela pessoa descarada, aquela pessoa que tem pouca vergonha, né? Que não quer... que se arrisca, que gosta de se arriscar, que tem ousadia, né, que eu já falei, e que gosta de afrontar, né, que gosta de enfrentar aquilo que o outro coloca de limite. Essa é uma pessoa que pode ser definida como pessoa atrevida. E esse tipo de atrevimento, esse tipo de atitude, ele sempre gera prejuízos. Por quê? Nós sabemos que quando nós estamos relacionando com seres humanos, eu tenho o meu limite, eu tenho o meu espaço de segurança, o meu espaço ali que eu me sinto confortável dentro dele, né? Certas pessoas que eu não tenho tanta intimidade não podem fazer certas brincadeiras que eu vou achar ruim. Quando eu faço certos pedidos para algumas pessoas, se essas pessoas elas ultrapassam o limite daquilo que eu pedi para ela parar ou para ela fazer, isso vai gerar prejuízo, isso vai gerar problema. E para que eu saiba como é que eu tenho que lidar com isso, primeiro eu tenho que entender qual que é a noção do limite que o outro tem de direito e qual que é a noção que eu tenho de direito da minha vida mesmo. Então eu peguei aqui para vocês uma listinha que eu gosto muito de refletir sobre ela, que ela chama-se Lista de Direitos Humanos Básicos. E aqui eu já quero fazer um parênteses. Se você conhece alguém que precisa saber com mais detalhes, e se você presume que você já sabe o que é direito humano básico, você não sabe, estou te respondendo. Convida mais umas 10 pessoas, clica no aviãozinho assim do lado e chama mais umas 10 pessoas para aprender isso, porque às vezes o que eu acho que não foi atrevimento, para o outro pode estar sendo, e eu tenho que ter essa noção. Eu tenho que ter esse feeling para poder entender como é que eu vou guiar as minhas ações para que isso não soe como sendo um desrespeito e tudo mais, e que eu até evite constrangimentos desnecessários. Então chama o povo para vir aqui para a live. Essa lista aqui, ela foi criada por um autor psicólogo chamado Vicente Caballo, né? E está dentro do livro Manual de Técnicas de Terapia e Modificação do Comportamento. Chama O Treinamento em Habilidades Sociais. Essa lista ela foi tirada da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, que gostem os de direita ou não, os de esquerda ou não, enfim, ela é a declaração que auxilia os grandes países a manterem relações diplomáticas. Aí o autor da psicologia foi lá, pegou essa lista, adaptou para relações interpessoais do dia a dia. Então ele compilou aqui, ele organizou em 23 itens que norteiam, que guiam muito bem o que eu posso fazer com as pessoas e o que as outras pessoas podem fazer comigo. E eu vou passar por ponto por ponto. Eu espero que eu consiga terminar em 1 hora, tá? Porque é muito detalhe. Então vamos lá. Segundo essa lista, para eu lidar com pessoas atrevidas, eu tenho que entender que eu, como ser humano, tenho o direito de manter a minha dignidade e o respeito. É manter, tá? Eu já tenho. Então, se eu já tenho dignidade, eu já tenho o direito de ser respeitado, eu preciso manter isso. Como? Me comportando de forma habilidosa ou assertiva, que envolve diálogo, que envolve você pontuar suas ideias, suas emoções, etc. E essas pontuações de ideias e emoções não é palavrão, tá, gente? Mas ideias, opiniões, observações, elas devem ser expressas inclusive se a outra pessoa sente-se ferida, enquanto você não viole os direitos humanos básicos das outras pessoas. Então, sabe aquela pessoa que fica se privando de falar o que pensa e tudo mais, porque acha que o outro vai se ofender se falar certas coisas? Isso pode atrapalhar, porque se o outro estiver atingindo o seu limite, fazendo ultrapassar aquilo que você dá conta, você não vai conseguir manter sua dignidade e o seu respeito. E aí a hora de você se comportar de forma habilidosa e assertiva vai fazer valer o seu direito. Então você precisa manter a sua dignidade, manter o seu respeito, né? Consigo próprio e o outro com relação a si mesmo, né? De você com o outro também, obviamente. E isso envolve se o outro se sente ferido com o que você está dizendo, desde que isso não seja um conteúdo ofensivo de palavrão, de adjetivos negativos, depreciativos, para desqualificar alguém, né? Apenas mostrar, por exemplo, se a pessoa fez um erro, ela cometeu um erro lá no trabalho, por exemplo,
Aí você vai lá, olha, fulano, eu preciso agora te pontuar, porque aqui meu papel é corrigir aquilo que não tá legal, tudo mais, e nesse ponto aqui você falhou. Tá errado aqui, você precisa corrigir assim, tal. A pessoa que ouve isso, ela às vezes tá acreditando que tá tudo certo. E você, de forma habilidosa, de forma assertiva, tá lá pontuando, não, isso aqui não está adequado, por favor, corrija. Então, mesmo que o outro se sinta ofendido, eu preciso manter a minha dignidade e o meu respeito, se me comportando assim. Inclusive, se o outro fala assim, não, mas isso aí não tem nada não, você para de me implicar e tudo mais, é implicância sua. Você fala, desculpa, fulano, mas não é. Eu estou aqui só mostrando uma situação, tal. Então você vai mantendo isso com você, tá? O segundo item da lista, que é o direito de você ser tratado com respeito e dignidade. Eu gosto demais desse aqui, porque quando você precisa manter isso em você, de você saber fazer isso por si próprio, né? Se comportando assim, você também tem que saber fazer com que o outro trate você com respeito e dignidade, né? Então, o direito que você tem é de ser tratado com respeito e dignidade. Ninguém tem o direito de tirar isso de você, né? Ele é meio que autoexplicativo. A gente já entende quando fala isso, né? Ser tratado com respeito e dignidade. E isso envolve você entender todos os outros itens, né? O terceiro item significa o direito que você tem de negar pedidos sem ter que se sentir culpado ou egoísta. Aqui entra pessoas atrevidas. Por quê? Você já viu aquela pessoa que acha que você não tem o direito de dizer não? E aí ela fica abusando da sua bondade, de querer ajudar e tudo mais. E ela fica pedindo para você um monte de coisas e solicitando um monte de coisas. E você tem o direito de negar pedidos. Dizer não, sem se sentir culpado ou egoísta. Isso aqui resolve muito com pessoas atrevidas, pessoas que de fato ficam lá tentando interferir na sua vida, né? O quarto item, olha que interessante esse, né? Parece óbvio, mas se a gente analisa bem, não é. O direito de experimentar e expressar os seus próprios sentimentos. Olha que interessante isso. Se você, por exemplo, cresceu numa educação muito rígida, que você sempre tinha que voltar para casa num certo horário, um certo período do dia. E aí você, claro, às vezes está passeando, fazendo alguma coisa e tal. E aí você tá lá experimentando aquilo lá e tal, e você tá se sentindo bem com aquilo, e aí você fala, nossa, mas eu não posso sentir isso, porque eu tenho que estar em casa, eu não podia estar gostando disso aqui, eu tenho que estar em casa, eu tenho que ir para casa, porque... Sabe aquela pilha que a gente entra por conta de certas coisas, assim, de você sentir as coisas, você experimentar as coisas diante de experiências de vida que você tem, você não se dar o direito de sentir, você tem esse direito de experimentar e expressar os seus próprios sentimentos. Isso envolve expressão. Por exemplo, se alguém faz algo que você não gostou, você tem que falar da ação, não rotulando a pessoa. Você fala, olha, essa atitude que você teve, isso me deixou triste, né? A atitude, né? A pessoa não é a atitude dela. Ela é outra coisa, né? Ela tem um conjunto de atitudes ali que pode, em outras circunstâncias, te fazer sentir o oposto, te fazer sentir muito feliz, muito agradável, tal. Então, você tem o direito de experimentar. Se alguém te deixou triste, você também tem o direito de expressar. Peraí, o que você está fazendo tá me entristecendo. Não é por aí. Eu tenho o direito de falar isso, né? E muita gente acha que não. Algumas pessoas no nível do atrevimento, elas chegam a falar assim, você tem que aguentar tudo isso calado. Ah, é? Onde que está escrito isso? A pessoa é atrevida nesse nível, né? De ter que cria umas regras que elas não existem. Elas não existem. Que ela vai lá e cutuca mesmo, e futrica, né, e confronta a pessoa. Lembra da definição, né? É o enfrentamento, é a ousadia, né? É a petulância que a pessoa tem de criar certas coisas que não são verdadeiras, não são reais, né? Então, isso envolve isso. O quinto item, que é o direito de parar e pensar antes de agir. Uai, Gulliver, claro, né? Claro que é, né? Mas tem gente que pensa que isso não é um direito. Né? Assim, a pessoa, ela gosta de agir por impulso, né? Ela fala, não, eu não tenho que parar e pensar com nada, não. Eu tenho que ir lá e fazer, né? Fazer acontecer e tal. E não é muito bem assim, né? Eu preciso entender de que eu parar para pensar antes de agir, isso me protege com muita coisa, né?
Então, se a pessoa fica lá te pressionando, a pessoa atrevida é assim: vamos, responde, fala logo, não sei o quê. Aí a pessoa tá te pressionando, né? Ela quer que você dê uma resposta logo, você haja logo. Peraí, eu tenho o direito de parar, de pensar antes de agir. Você fala assim: peraí, me dá 10 minutos para pensar, por favor? É um direito que eu tenho, eu preciso desses minutos. Peraí só um pouquinho. Não, mas tem que ser agora. Não, calma, ninguém vai morrer em 10 minutos não, calma. Peraí só um minutinho, tudo bem? Pode ser? Parar e pensar antes de agir, eu tenho esse direito, para não ficar naquela pilha, naquela pressão que as pessoas colocam. Às vezes alguns olha como isso se aplica na vida, né? Alguns, como é que fala? Aqueles vendedores de cartão de crédito, aqueles vendedores de loja mesmo, essas pessoas que às vezes pegam a gente, trote de celular, que às vezes o povo liga e pilha a gente. Peraí, é um direito que eu tenho, parar e pensar de agir. Você tem que responder agora. Não tenho não, não está escrito em lugar nenhum que eu tenho que dar resposta agora. Só um minutinho, deixa eu pensar aqui. Dá uma enrolada, sai ali um pouquinho, vai tomar um café, fazer alguma coisa, para e pensa antes de agir. Ninguém tem o direito de te pressionar para te dar respostas rápidas demais, né? Quando é relação do dia a dia, tá, gente? Tô falando de casos extremos não, porque se for um médico, por exemplo, tiver que decidir o que fazer rapidamente para salvar a vida de alguém, não é o caso, né? Então assim, tô falando de relacionamento interpessoal, né? O sexto item, que é o direito de mudar de opinião. Olha que interessante isso, né? Algumas pessoas na vida acham que não pode fazer isso. E outras pessoas cobram a gente disso. Você não pode mudar de opinião. Não posso por quê? As pessoas elas podem mudar. É o direito dela, né? Desde que não interfira no direito do outro, né? Se você não ficar tentando impor isso para uma outra pessoa, eu tenho direito sim de mudar de opinião. Sabe aqui? Desculpa falar, tá, gente? Mas tem gente que é inconveniente. Quando começa um pouco dentro da caminhada talvez religiosa e tal, quer forçar a pessoa a acreditar numa opinião que às vezes ela não quer acreditar, não é o que ela pensa. E aí tem alguns atrevidos que ficam, né? Não, mas você tem que pensar desse jeito, você tem que não sei o quê. Uai, tem o porquê. E se eu quiser ter uma opinião mudada a respeito do que você acredita, tem algum problema isso? Não tem. Isso é o que acontece na vida, né? E tem gente que para pensar e assim acha que não, que eu não tenho direito. Na família é assim, trabalho é desse jeito, né? Enfim, vários contextos, casamento, né? Família, é a mesma coisa, né? A cultura familiar, né? Por exemplo, uma questão polêmica, uma família mais tradicional, por exemplo, que acha de que fazer tatuagem é um erro, é um pecado. Aí tem alguém que quer mudar de opinião sobre isso. E aí a pessoa parece que não tem esse direito de mudar de opinião, e sendo que ela tem, né? Tem o direito, ela pode fazer o que ela quiser, porque, né, vai estar dentro aqui da lista, né? E, enfim, só para ilustrar isso. O sétimo item. O direito de pedir o que quiser, entendendo que a outra pessoa tem o direito de dizer não. Olha que incrível isso. Todo mundo pode pedir. Todo mundo pode pedir. Pedir, gente, pedir, tá? Não é impor, é pedido. Entendendo que o outro tem o direito de dizer não, sabe por quê? Porque tá dentro do terceiro item que eu li anteriormente. Eu posso negar pedido sem ter que me sentir culpado ou egoísta, né? Então eu tenho direito disso. A pessoa pediu? Não vou fazer, desculpa, mas eu não posso, eu não quero, não tô afim, eu tô cansado. Posso fazer, sabe, parar e pensar desde agir? Peraí, daqui uma meia hora eu faço pra você, será que é possível fazer isso? Se puder, me ajudaria muito, eu descansaria um pouco, e eu atendo seu pedido daqui um pouco, pode ser? Negocia, né? Expressa o sentimento ali, tá vendo? Tô cansado, né? Enfim. O oitavo item, que é o direito de fazer menos do que é humanamente capaz de fazer. Esse item aqui ele é um pouco frágil, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente interpreta de uma maneira que não deve ser. Por quê? Se eu estou entrando num ritmo de vida que eu estou prejudicando a minha saúde e por conta de trabalho, por conta de dedicação à família, por conta de dedicação a qualquer coisa que está me sugando demais, que está me sobrecarregando de coisas,
Eu tenho o direito de fazer menos do que humanamente eu sou capaz de fazer. Se no ritmo de vida que eu tenho dado conta, beleza, eu dar conta é uma coisa. Só que isso envolve sacrifício na saúde física. Eu tenho o direito de diminuir o meu ritmo, fazer menos do que humanamente. Se eu chego até aqui, eu posso fazer menos, eu posso fazer até aqui, para conseguir atender uma outra necessidade da minha vida, que é manter-me com saúde física. Inclusive, então eu tenho o direito de fazer menos do que humanamente eu sou capaz de fazer, né? Senão eu entro no nível como é que fala? Da sobrecarga, né? Do nível da sobrecarga. E isso é um problema, isso é sempre um problema. O nono, que é o direito de ser independente. Isso aqui cabe explicação e esclarecimento, né? Por quê? Voltando um pouquinho, gente. Por que eu tenho que fazer menos do que humanamente sou capaz de fazer? Pessoas atrevidas, elas ficam assim, mas você dá conta, você tem que fazer, você não sei o que, não sei o que. Se a pessoa está num nível de sobrecarga altíssimo e o outro atrevido fica instigando para a pessoa fazer mais e mais e mais, ela pode falar e falar assim, peraí só um minutinho, você vai me desculpar, mas eu tenho o direito de me doar menos, porque eu tô demais, assim, tá no nível que eu não tô dando conta. Mas você consegue, eu sei que eu consigo, mas eu tenho o direito de fazer menos do que eu consigo. E eu quero exercer esse direito e eu vou exercer ele. Pode ser? Tipo isso, né? O nono, que é o direito de ser independente, que isso aqui cabe esclarecimento. Algumas pessoas confundem independência com arrogância, com autossuficiência. Não é isso, tá, gente? Nós somos, enquanto sociedade, interdependentes uns dos outros. Eu preciso de alguém, esse alguém precisa de mim e a gente vai se ajudando mutuamente, numa relação mútua, né, de cooperação mútua. Agora, o direito de ser independente envolve o quê? Quando a pessoa está envolvida num contexto de proibições demais, né? Você não pode estudar, você não pode trabalhar, você não pode... Gente, acreditem, em pleno século XXI, isso existe. Família, pai, mãe, que proíbe certas coisas que é de direito humano básico. Direito à educação, direito a trabalho, direito a lazer. Proíbe, existe proibição nesse ponto. E essa pessoa tem o direito de ser independente dessa figura opressiva, opressora, que tenta privar esses direitos, né? Então, o que eu tenho que ter acesso àquilo que me mantém com dignidade e respeito, respeitando as necessidades humanas, né, intelectuais, emocionais, sociais, afetivas e etc, né? Então, eu tenho o direito de ser independente. Se eu quiser falar assim, eu vou estudar, eu posso. Eu vou mudar de país, eu posso, eu tenho direito disso. Eu já sou maior de idade, já tenho estrutura, já tenho... Claro que com bom senso, né? Desculpa o barulho, tá, gente? Morar perto de uma avenida é assim. Que com bom senso. Eu tenho direito de constituir minha família. Você tem dinheiro para isso? Direito você tem, mas você tem estrutura para isso? Ou você vai ficar pendurado em cima de alguém, né? Então, claro que tudo com bom senso, né, faz um sentido bom, né? Então é isso, direito de ser independente. O 10º item, que envolve o direito de decidir o que fazer com o próprio corpo, tempo e propriedade. Olha que interessante isso. Lembra quando eu falei da tatuagem? É esse exemplo aqui, ó. Se eu quero fazer uma tatuagem no meu corpo, eu tenho o direito de decidir o que eu faço com o meu próprio corpo, tá? Isso é uma polêmica porque fala assim, então pronto, o corpo é meu, tô grávida, vou fazer alguma coisa com o meu corpo, tá? Com o seu corpo, você tomou a decisão e fez. Só que com o outro corpo que existe dentro de você, isso aí é outra história, né? E aí assim, não vou entrar nesses pormenores aí, porque isso é questão ética, bioética, etc. E o seu próprio tempo, você tem o direito de escolher o que você faz com o seu próprio tempo, desde que isso não afete os direitos humanos dos outros. Se você está lá, no seu tempo de lazer, quanto tempo dura esse lazer? Qual que é o seu estado civil? Seu estado civil é solteiro? Seu estado civil é casado? Dentro do seu estado civil solteiro, quais são as suas atribuições, suas obrigações? Você trabalha, você estuda? Então, você está passando o seu tempo de que forma? Está dedicando mais para o lazer ou para outras coisas? E se você dedica mais para o seu lazer, você tem direito de exercer esse tempo seu de acordo com o que você quer? Tem, porém isso tem consequência. Isso tem consequência. Como é que vai ficar o seu trabalho se você fica só no lazer?
Como é que vai ficar os seus estudos se isso fica só no seu lazer? Ah, não, eu dou um jeito, certo. Esse dar um jeito envolve responsabilizar outras pessoas para fazer por você. Se for assim, você está com um problema, você não está fazendo de acordo com o que deve. Então, o seu direito, ele envolve bom senso de escolher o que você faz com o seu próprio corpo, tempo e propriedade, tá? Ah, eu quero vender meu carro, meu pai não quer deixar. Beleza, você quer vender seu carro para quê? Né? Para poder fazer alguma coisa que vai atingir o direito de outra pessoa ou para você se sustentar, para você investir num negócio, para quê? Né? Direito você tem. Então, né, envolver isso aí, saber que quando se esbarra no direito do outro pode tornar um problema. O 11º, que esse é engraçado, né? Ele é autoexplicativo, o direito de pedir informação. Sabe aquela pergunta, perguntar não ofende? É bem isso mesmo, né? Porque quando eu estou lidando com pessoas atrevidas, eu posso pedir informação, falar assim, desculpa fulano, mas desculpa perguntar, como é que você faz toma umas decisões dessas assim com relação a mim? Né? De onde é que você tirou que eu tenho que fazer isso por você? Desculpa a pergunta, né? Pergunta, peça. O excesso de Instagrams aí, né, fazendo live dá isso, né? Desculpa, gente, quase cortou. Então, peça informação. Se você acha de que a outra pessoa está lá, né, te obrigando, vamos colocar assim, a fazer alguma coisa, você tá vendo que tem um trem errado ali, pede informação, fala, peraí, mas de onde é que você tirou essa informação? Como é que você sabe disso? Por que você acha que você faz assim é o melhor? Pede informação, perguntar não ofende, para que você consiga expressar suas opiniões, seus sentimentos, dizer não, ser independente, fazer menos do que você dá conta. Assim você vai manuseando essas coisas, né? O 12º, o direito de cometer erros e ser responsável por eles. Olha que legal esse aqui. Porque pessoas atrevidas às vezes entram naquela armadilhazinha de querer que o outro seja perfeito, principalmente em relacionamento. Se o outro comete um erro, e claro, ele tem que arcar com as consequências, a outra pessoa começa assim, mas você não devia, você não sei o quê. E assim, às vezes é um erro por ignorância mesmo. A pessoa, sei lá, tá lá na maior inocência, faz alguma coisa, acha que ia dar certo, não deu um problema. Tá, cometi um erro, agora vamos lá, eu sou responsável por ele, então vamos arcar com a consequência e vamos tentar reparar o erro. É isso que todo mundo tem que fazer, cometer erros, né, para sair daquela autocobrança de perfeccionismo, né? Você não tem que ser perfeito, você tem que ser coerente em corrigir aquilo que está errado para não dar problema mais, né? Obviamente. O 13º, olha que legal isso aqui, o direito de sentir-se bem consigo mesmo. Olha que doideira isso, né? Tem que estar numa lista para falar para a pessoa que ela tem o direito de se sentir bem com ela mesma, porque existem contextos de relacionamento, de famílias, etc., que a mensagem implícita que se passa para a pessoa é de que ela é inútil, que ela é desprezível, que ela não é digna de ser gostada, que ela não é digna de ser amada, que ela não é digna de ter amizades, que ela não é digna de nada. Então ela vai se sentindo como se ela fosse o pior dos seres humanos, sem ter cometido um crime grave contra ninguém. Só a existência dela já faz ela se sentir mal, porque passaram essa mensagem de que ela era sempre ruim, sem ser. Nunca fez nada, só que alguém implicou com ela e começou a passar assim, essa mensagem assim. E aí ela vai internalizando essa sensação de eu sou inadequado, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, não sei o que, não sei o que. E aí ela se sente mal com ela mesma, porque a imagem que ela tem dela é uma imagem negativa. O sentimento que ela nutre por essa imagem que ela tem dela mesma é um sentimento ruim. Quem é que gosta de alguém que é a escória da humanidade? Ninguém. Então, ela vai se sentindo mal consigo mesma. E esse sentir mal consigo mesmo precisa fazer o caminho reverso. Espera aí, você tem o direito de se sentir bem consigo mesma. E aí a gente precisa lá corrigindo essas distorções cognitivas, porque a existência humana não deve ser um erro, não deve ser um problema. Quantos seres humanos bondosos, apesar de imperfeitos, nós somos imperfeitos, né? Estamos em processo de melhoria contínua, mas quanta gente boa existe aí, né? Na vida, na sociedade, que ajuda muita gente. Por exemplo, né?
Tava participando aí, vendo um tanto de live, tantos artistas aí se movimentando para fazer, angariar fundos para poder ajudar pessoas mais necessitadas, porque o Estado não vai dar conta de tudo, né? Algumas linhas de pensamento da esquerda ali pressionando o governo para poder pagar uma quantia específica de dinheiro para pessoas mais carentes, que isso é nobre, né? Só que não dá para todo mundo, né? Então, assim, olha que isso, o tanto que isso é legal, né? Se sentir bem consigo mesmo, com essas coisas, independente das nossas imperfeições, dos nossos problemas, né? Então, isso é interessante e importante. Outra coisa legal. O 14º item, o direito de ter suas próprias necessidades. E que essas necessidades sejam tão importantes quanto as dos demais. Gente, eu estou falando de necessidades, tá? Além disso, temos o direito de pedir, não exigir, aos demais que correspondam às nossas necessidades. E de decidir se eu vou satisfazer a necessidade dos demais. Então vamos lá, isso aqui é muito legal. Quando eu falo necessidade, eu estou falando necessidade mesmo. Alimentação, moradia, vestir, proteção do frio, do calor, afetividade, necessidades mais abstratas, né, de autorrealização, de socialização, de amizade, sentimento de pertença, todas as necessidades que nós temos como ser humano. Eu tenho o direito de ter as minhas próprias necessidades. Você não pode ter amigos. Tem gente que, né, existem contextos familiares que trazem essa realidade. Você não pode ter amizade com pessoas em geral, né? Então, peraí, é uma necessidade minha. Eu posso ter esse direito, sentimento de pertença, né? E que essa necessidade minha seja tão importante quanto a do outro. Peraí, eu tô com fome. Nossa, aí vem o pedido, né? Eu tô com fome. Fulano, será que você tem como fazer um almoço para mim, por favor? Porque eu tô meio ocupado aqui e tal. Dentro de um contexto, gente, que a pessoa tenha lá uma limitação para atender a própria necessidade. Porque ninguém é bebê aqui mais, né? Ninguém é criancinha aqui mais. Então eu peço, não exijo. Eu não tenho o direito de exigir de ninguém. Eu peço. Fulano, por favor, você tem como fazer para mim? Porque eu vou ali em algum lugar e tal. Aí você me ajuda aí, porque eu tô com muita fome e eu não tive tempo de fazer. Pedir, né? Então, nesse ponto, se a outra pessoa ouviu esse pedido, ela vai ter o direito de decidir se ela vai corresponder ao meu pedido ou não, tá? No final eu te respondo, tá, Lauene? E aí, se ela falar assim, não, desculpa, mas eu não posso fazer por você, é um direito que ela tem de negar pedido sem ter que se sentir culpada ou egoísta. Ela tem esse direito. Então, é uma necessidade da pessoa? É. Ela está passando por uma necessidade miserável? Não está. Ela só está com fome. É necessidade humana básica. Beleza. Mas ela está na miséria? Não está na miséria. Ela consegue fazer isso por ela mesma? Consegue. Ela consegue fazer alguma coisa, levar uma barra de cereal, uma fruta, alguma coisa para comer, para enganar um pouquinho, para depois ela atender essa necessidade dela sozinha, ela lá e fazer a comida própria? Consegue. Então pronto. Fala, fulano, desculpa, mas não vai dar, tá? E aí, assim, tenho o direito de ter as minhas necessidades são tão importantes quanto as dos demais, e eu tenho o direito de pedir para o outro atender as minhas necessidades, e sabendo que o outro pode me dizer não. E que esse outro que está me dizendo não, ele também tem o direito de decidir se ele vai corresponder à minha necessidade. E vice-versa. Entende? Então é uma via de mão dupla, né? Só que isso não pode virar uma guerra, né, gente? Uma disputa, uma concorrência. A gente tem que ter bom senso. O que eu quero com o outro? Machucar, prejudicar? Ou eu quero deixar a pessoa mais assim à vontade, feliz comigo, né? Tem que pensar sobre. O 15º item, o direito de pedir, o direito de ter opiniões e expressá-las. Olha que interessante isso aqui. O direito de ter opiniões e expressá-las envolve o quê? Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa. Eu posso manifestar essa opinião, só que o ser humano tem perdido a noção do bom senso. Quando eu vou expressar a opinião, eu tenho que ofender, eu tenho que chamar o outro de burro, eu tenho que chamar o outro de idiota, eu tenho que chamar ele de anta, eu tenho que chamar ele de sei lá o quê. Eu tenho que chamar, né? Eu não posso ficar simplesmente dizendo o que eu penso, puramente isso. Debate intelectual não existe mais.
aos moldes de como era na época da Grécia Antiga, não existe mais. O ser humano se imbecilizou de uma forma impressionante de observar. As pessoas não aguentam mais ouvir uma opinião contrária. Se eu penso diferente do outro e esse outro está num nível de ignorância ou até de erro de pensamento, se eu falo algo para essa pessoa para tentar corrigir o que ela está falando, ela não ouve. Ela lembra do orgulho que eu falei mês passado? Ela cristaliza que o que a opinião dela ela tem na cabeça é certo, ela cristaliza isso por orgulho mesmo, que ela fica cega, ela não enxerga. E aí quando eu vou expressar uma opinião, a outra pessoa me bate. Eu tenho o direito de ter opinião, eu tenho o direito de expressar, desde que eu não ofenda ninguém. E também tenho o direito de ouvir o que o outro tem para me expressar. E eu preciso estar sempre aderente à verdade. Eu tenho que aderir à verdade. Não tem que ficar comprando ideia de ninguém. Eu tenho que ouvir o que a outra pessoa falou e falar assim, até o momento, isso faz sentido. O método dialético da época da filosofia era desse jeito. A pessoa ia para lá para um debate filosófico e iam duas pessoas fazerem papel de visões contraditórias para chegar numa síntese. Alguém pensava de um jeito, a outra pessoa contradizia para chegar na síntese. Era tese, antítese para chegar na síntese. Hoje em dia não existe síntese, não existe tese nem antítese. Todo mundo tem que todo mundo tem que ser validado na sua própria opinião. E ai de quem manifestar uma opinião contrária. Ai de quem manifestar uma opinião crítica. O povo foge, ninguém aguenta. Hoje em dia ninguém aguenta. Tá grave isso na sociedade. Então, expressar opinião é uma coisa. Partir para os ataques é outra. Coisa que muita gente de uma certa filosofia política faz muito. Não se atém à ideia, se atém na ofensa, nos adjetivos. Eles não ficam presos ao conteúdo da ideia. Eles gostam de falar adjetivos para os outros. Adjetivos, adjetivos, adjetivos. Isso nunca faz ninguém crescer intelectualmente. Só faz o homem se parecer um animal, né? Só torna o homem animalesco. Então, o direito de ter opiniões e expressá-las envolve você pensar e falar a sua opinião. Opinião, expressar, é um direito que todo mundo tem. Todo mundo tem. O 16º, o direito de decidir se satisfaz as expectativas. Olha que interessante, todo mundo cria expectativas, certo ou não? Certo. Então, eu tenho o direito de decidir se eu satisfaço as expectativas das outras pessoas. Ou eu também tenho o direito de decidir se eu me comporto seguindo os meus próprios interesses, desde que isso não viole os direitos humanos de nenhuma pessoa, porque senão eu viro egoísta, né? Penso só em mim, eu quero comida só pra mim, eu quero dinheiro só pra mim, eu quero tudo só pra mim, né? Não, eu posso seguir meu interesse? Posso, mas eu também tenho que pensar que eu posso estar esbarrando no direito do outro, se eu estiver privando ele de algo que é de direito dele, porque o que vale para mim como direito também vale para o outro, né? É universal isso aqui. Então, a pessoa criou expectativa. Ela sabe que eu sempre quando vou num lugar, eu costumo levar um presentinho, uma lembrancinha. E aí, isso sempre fica na expectativa da pessoa. E aí eu tenho o direito de decidir se eu satisfaço a expectativa que eu criei no outro. Peraí, eu vou satisfazer a expectativa dela? Ou então, quando alguém me liga, tô com um problema, não sei o quê, papapá. E a pessoa tá lá falando o problema. E você tá entendendo que a pessoa tá criando uma expectativa que você vai dar um conselho, que você vai fazer alguma coisa. Você tem que parar e pensar, peraí, eu quero corresponder a essa expectativa que a pessoa tá criando de mim? Porque a gente sempre sabe, né? A gente tem uma noçãozinha ali. Ou se eu vou ficar assim, peraí, eu não tô a fim de me envolver com isso não. Seguir o meu próprio interesse, né? E aí, nesse ponto, eu tenho que direcionar a pessoa para ela não ficar desamparada, né? Falar assim, fulana, desculpa, eu não tô num bom dia, eu tô com dor de cabeça, se tiver mesmo, né? Fala lá o que tiver acontecendo contigo, fala, olha, agradeço demais, mas eu não tenho nem o que te dizer, eu não vou poder te falar nada sobre, porque é uma expectativa que você está criando e eu não consigo corresponder, desculpa, tá? Infelizmente eu não vou poder te ajudar nisso, né? Mas eu conheço alguém que pode te ajudar e tal, assim, assado, né? E aí a pessoa vai lá sendo, né, direcionada um pouco para aquilo que ela consegue atender da própria expectativa dela, né? Porque se eu estou criando expectativa, é dever meu
atender a minha própria expectativa. Eu posso contar com uma outra pessoa? Posso. Só que a outra pessoa sempre vai decidir se ela vai satisfazer a minha expectativa. Eu sempre tenho que ter isso em mente, né? Certo. O 17º item, que envolve o direito de falar sobre o problema com alguma pessoa envolvida, quando envolver um problema, e esclarecer esse problema em casos limite em que os direitos não estão totalmente claros. Lembra quando eu estava falando daquela família opressora, daquela pessoa atrevida, que fica colocando na cabeça que você tem obrigações com relação a essa pessoa? Lembra disso? Pois é nesse caso. A pessoa, ela tem que ser envolvida num contexto de conversa, de diálogo, para você esclarecer com ela os problemas. Peraí, fulano, eu tô aqui, ó, vendo que você tá me privando de um direito que você não pode me privar dele, não. Você não pode me privar desse direito. Porque eu tenho o direito de decidir se eu vou, sei lá, corresponder às suas expectativas, né? Ou então manifestar minha opinião. Você não está deixando eu falar. Desculpa, mas esse direito eu tenho. Deixa eu falar, por favor, né? E aí a gente vai lá e começa a esclarecer os problemas com a pessoa quando o processo está envolvendo direitos ali que não estão sendo claros, né? Então eu tenho que esclarecer isso com as pessoas, eu tenho que defender isso, né? Claramente, falar sobre o problema e tal. Ó, tô vendo que você tá lá com fome e você me fez um pedido, mas eu tenho o direito de negar, sabe? Assim, eu sei que isso vai gerar um problema, você vai ficar chateado comigo, você vai ficar chateada comigo e tal, mas tô tão cansado, tô tão cansada, será possível eu fazer isso um outro dia? Porque não dá, hoje não dá, sabe? Esclarece o problema, esclarece. E fala dos direitos abertamente, isso ajuda muito, né? Quando a gente tá lá meio problemático com isso, né? 18º é autoexplicativo, né? Mas tem muita gente que toma prejuízo. O direito de obter aquilo pelo que paga. Então, se você fez um serviço, está pendente, você pode cobrar, né? Obter aquilo que paga. Claro, com respeito, né? Lembrando ali e tal. Experiência pessoal. Eu já tive uma pessoa que ficou me devendo 1 ano. E eu fiquei 1 ano mandando mensagem pra pessoa, periodicamente. E aí, fulano, como é que tá? E aí, como é que estão as coisas? Tal. Sempre perguntando como é que tava, enfim. Uma hora pagou. Demorou, mas pagou. Então, assim, né? Direito de obter por aquilo que paga. Ou de obter aquilo pelo que paga, né? Então, se a pessoa tá lá, né, contratando um serviço, enfim, você está obtendo aquilo, você tem o direito de obter também o benefício, né? Então a pessoa está lá, você vai numa loja, né? Você pagou por aquele produto, então você tem o direito de obter aquele produto por aquilo que paga, né? Então, falei um exemplo contrário, né, pessoal meu? Mas tem o contrário também. Sabe aquelas coisas de internet, né? Toma cuidado com isso, mas loja é isso, né? E às vezes, quando eu faço compro algo de alguém, né? Tipo assim, comprei algo de um parente, esse parente não tá me dando, né? O que eu comprei dele. Então eu tenho o direito de obter aquilo que eu paguei por ele, né? Então é um direito meu. Peraí, eu dei o dinheiro, é meu. Eu preciso daquilo, eu estou precisando, né? Então, obter aquilo pelo que paga. 19º. Isso é legal. O direito de escolher não comportar-se de maneira assertiva ou socialmente habilidosa. Olha que interessante isso aqui. Quando a gente fala que eu tenho o direito de escolher não comportar de maneira assertiva ou socialmente habilidosa, encaixa totalmente no atrevimento. Porque tem gente que passa do limite. Quando essa pessoa passa do limite, eu posso dar um sacode na pessoa. Sempre que eu não ofenda com adjetivos. Falar o seguinte: para com isso, fulano. Sabe assim? Dá uma desequilibrada, bater a mão na mesa. Sabe aquela hora que você bate a mão na mesa e fala assim: para com isso. Eu estou escolhendo me comportar de maneira não habilidosa, não assertiva. Eu estou sacudindo a pessoa. E eu tenho o direito de escolher quando a pessoa está passando do limite, para eu manter a minha dignidade e o meu respeito. É o primeiro item. Inclusive se a outra pessoa se sente ferida, lembra lá? Bate a mão na mesa, a pessoa vai se sentir ofendida, vai assustar. Você fala assim: para com isso. Não aceito. Você não falou que a pessoa você não xingou a pessoa, você só falou para ela parar.
com evidência, com intensidade ali, entendeu? Para a pessoa entender a mensagem, ficar restrito a isso. O 20º item, né? Que é o direito de ter direitos e defendê-los, né? Que envolve tudo aquilo que a gente conversou para trás. Eu tenho direitos e eu tenho que defendê-los. E eu preciso saber o que fazer com eles, né? Nesse ponto. Por isso que eu tenho que tomar consciência do que é direito e eu tenho que defender. 21º, o direito de eu ser escutado e ser levado a sério. Olha que interessante isso. Sabe aquelas pessoas que ali, geralmente quando a gente vai conversar e tal, elas ficam sempre levando tudo muito na brincadeira? Sabe, essas coisas assim? Não, peraí, me escuta, me leva a sério, eu tô falando sério com você, eu tenho o direito de ser levado a sério, né? A pessoa fica lá tentando amenizar a coisa, tentando colocar panos quentes, e aí vai lá, não, peraí, isso é sério, né? Eu tenho o direito de você me escutar seriamente e você me levar a sério seriamente também. Esse é um direito que nós temos, que é o 21º, que é meio que autoexplicativo. O 22º, né? Que é o direito de você estar sozinho, sozinha, quando assim o desejar. Que é aquele momento de a gente recompor as energias, né? Quem nunca precisou de um momento assim, né? De fazer fotossíntese, né? Virar um vegetal, ficar lá paradinho, sem fazer nada, fazendo fotossíntese para gerar energia para si mesmo, né? A gente tem esses momentos vegetativos na vida. Tem hora que a gente está sobrecarregado, fez muito, se doa demais, né, gastou energia ali e tal. Aí você fala, nossa, peraí, eu preciso me reerguer. A gente tem que ter momentos para poder se alimentar fisicamente, a gente tem que se alimentar intelectualmente, às vezes espiritualmente, emocionalmente, recompor as energias. E geralmente isso a gente faz em momentos de solidão. É quando eu me recuo, eu me recluso dentro de mim mesmo para eu ficar ali comigo, cuidando de mim, né? Organizando as coisas dentro da minha cabeça e tal, enfim, fazendo isso. E pessoas atrevidas não respeitam esse direito. Ela fica assim, fulano, vamos fazer tal coisa, sai daí, não, para de ficar sozinho e tal, não sei o que, vem pra cá, não, pera, deixa eu no meu momento, tô no meu momento, deixa, daqui um pouquinho eu volto aí, né? Saber olhar para si e respeitar isso em si mesmo, né? E o 23º item, pra gente finalizar e abrir para as perguntas, que envolve o direito de você fazer qualquer coisa enquanto não viole os direitos de outra pessoa, tá? E isso aqui, gente, os direitos de respeito, dignidade, desculpa para quem concorda, para quem não concorda, mas o direito lá de você manter sua dignidade, respeito, de você não violar o direito de outra pessoa, isso passa pelo bom senso e também das normas de etiqueta, obviamente. Se eu estou entrando em contato com pessoas que estão violando os meus direitos, eu preciso colocar limites dentro daquilo que o bom senso, a norma da etiqueta social me orienta, obviamente. A ética, os bons costumes, isso sempre fez sentido na vida. Sempre fez sentido. Então, com pessoas atrevidas desse jeito, eu preciso saber exercer esses direitos assim. O brasileiro precisa parar de ficar dando adjetivos para as pessoas, elevar um pouquinho o nível para a gente conseguir discutir como a vida está, como as coisas andam funcionando. E isso envolve orgulho. A gente às vezes fica muito orgulhoso, não quer admitir que tá errado, quer sempre estar certo o tempo inteiro, né? Aquela sociedade do espetáculo, a sociedade do o que eu acho é o certo, e aí fica divulgando informação que não é certa, enfim. E aí fica tentando forçar situações que não é por aí, né? Então eu preciso entender tudo isso. E por isso que para lidar com pessoas atrevidas, né, petulantes, muito arrogantes às vezes, eu tenho que ter noção dos meus direitos e também dos direitos do outro, né? Se o outro estiver baixando o nível, né, desrespeitando demais, eu tenho que me posicionar com relação a isso, né? E se for necessário, eu tomar uma decisão de não manter-me com essa pessoa, né? Inclusive, porque ela não vai conseguir elevar o nível. E eu tenho que entender isso, né? Se a pessoa não consegue conduzir a coisa para um nível satisfatório de relacionamento humano, né? Eu preciso fazer a minha escolha, porque senão eu vou estar passando por cima do meu respeito, da minha dignidade, né? Então eu tenho o direito de manter. E aí eu tenho que tomar decisões. Pessoal, é isso. Vamos para as perguntas. Vou abrir para as perguntas e enquanto eu repito os recadinhos do começo. Eu quero agradecer demais
A presença desse tanto de gente que entrou aí depois, meu professor Watson, minha prima, Kátia, Aline, Ana Cristina, Rafael, Douglas, Faviano, Micaele, Júnior Mourão, Otávio, Kátia, psicóloga, Crisiane, enfim, Lauene, Carlos, Gemerson, Kátia, Miguel, Ruth, Gisele, Lívia, um tanto de gente, que coisa boa, Tiene, Luciana, Dudu, obrigado gente, obrigado, viu? Lauene, a live vai ficar disponível por 24 horas, depois eu vou disponibilizar ela no YouTube, tá? E depois eu vou deixar o YouTube fechado, tá, gente? Aproveita enquanto tá gratuito as lives do YouTube. Vamos lá, vamos para as perguntas, né? Cadê o recadinho do começo? Mês de abril, quarta-feira, temos live. Vamos falar sobre o tema da ira. Como é que eu lido com as pessoas que tentam atrapalhar os meus objetivos? Isso me gera raiva, né? Primeiro dia da live de abril, quarta-feira de 1º de abril, que é dia da mentira, mas não é mentira. Vamos falar sobre ódio. Como é que é isso, né? Existe lado bom desse sentimento? Não existe? Como é que é isso, né? Vamos falar sobre ódio. Vai ser o tema da live de quarta-feira. Convide o povo para estar presente. Vamos falar sobre isso para a gente poder aprender a lidar com isso, né? De uma maneira um pouco mais habilidosa, né? Pegando até o item da lista dos direitos humanos, né? A gente às vezes acha que sabe lidar, mas no fundo a gente se pega em umas situações complicadas ali, desequilibra, né? Enfim, entra na ira do outro, enfim, eu guardo ódio, rancor às vezes de alguém ali, né? O trem fica difícil de conviver. E aí a hora que os relacionamentos se prejudicam, e aí esse relacionamento se prejudicando, afeta a minha qualidade de vida física, inclusive, tá? Vamos pensar de forma sistêmica, pra gente poder ser mais esperto. Dúvidas, pessoas? Depois eu te passo, viu, Kátia, a lista. Temos 8 minutos de live. Vocês têm dúvidas? Pergunta aí, pessoal. Eu sempre esqueço de perguntar, a transmissão foi tudo ok? Deu uma caída aqui, quase que o trem deu um boró. Tá tudo certo aí? Vocês não têm dúvida não, né? Vocês são gente boa demais. Então beleza, pessoal. Estamos aí até o fim do ano com esse compromisso de fazer as pessoas refletirem sobre os comportamentos e as atitudes que prejudicam relacionamentos. E aí, nesse meio tempo, eu vou falar também sobre comportamentos que beneficiam relacionamentos. Sexta-feira vai ter a live da virtude, toda sexta-feira tem, e todo domingo live da crítica. Então estejam ligados para vocês saberem o conteúdo das lives, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês, professor Cláudio que entrou no final, e a gente vai se falando aí qualquer coisa. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até quarta.